irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Antigo Testamento, livro do profeta Oséias. Não sei se você já escutou alguma mensagem no livro de Oséias, alguma pregação no livro de Oséias. Mas hoje nosso estudo, a nossa palavra vem do livro de Oséias. Oséias capítulo 3. Oséias capítulo 3. A minha vontade, na verdade, era estava pensando em casa, vou ler do 1 ao 3. Aí, falei, não, vou ler só o 3, aí eu explico 1 e 2. Então, Oséias capítulo 3, versículo 1. E você vai logo perceber que Oséias capítulo 3, a gente vai ler todo o capítulo de Oséias capítulo 3. Todo o capítulo. Que são só 5 versículos. Né? Só todo o capítulo. Porque quando a gente fala assim, vamos ler todo o capítulo, chega aqui, né? Abram a sua Bíblia em Oséias capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo. Todo o capítulo são só 5 versículos. Oséias capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Oséias. Oséias é um livro que, se você não entende todo o contexto dele, se você não entende do que o profeta está falando, ou o que Deus tem a falar através do profeta, é um livro meio complexo. Mas no capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, nós encontramos basicamente do que o livro é feito, ou qual que é a mensagem desse livro. E esse livro, ele fala do amor de um homem para com a sua esposa. Mas não apenas do amor de um homem para com a sua esposa, ele fala do amor de Deus para com a sua noiva, com a sua igreja. Essa é a mensagem do livro de Oséias, o amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus pelo seu povo. É por isso que o título dessa pregação é O Inseparável Amor de Deus. Porque como nós vamos ver através da vida de Oséias, não tem nada que possa nos separar. Aliás, gente, por que eu estou pregando o livro de Oséias hoje? Rodrigo, você estava pregando em Romanos. Como você foi parar em Oséias? O que aconteceu com você? Se você se lembra da última pregação que eu fiz em Romanos, eu acabei o capítulo 8 de Romanos. E no capítulo 8 de Romanos nós encontramos aquela mensagem maravilhosa. Qual é a mensagem maravilhosa do capítulo 8 de Romanos, do final do capítulo 8 de Romanos? Que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada. Aí às vezes a gente pode ficar pensando que isso é uma coisa só do Novo Testamento, mas Deus já mostrou isso no Antigo Testamento. Então, como eu estava falando do amor inseparável de Deus pelo seu povo, Deus me trouxe, Deus me lembrou, o Espírito Santo me lembrou do livro do profeta Oséias.
e me levou a ler o livro do profeta Oséias, e eu fiquei pensando, nossa, que texto maravilhoso, que palavra maravilhosa. E é tudo isso que a gente tem falado nas últimas semanas sobre o amor de Deus. É por isso que eu vim parar em Oséias. Então Oséias, a mensagem do livro de Oséias é: Deus ama o seu povo, e Ele vai fazer, como Oséias aqui faz, tudo para trazer o seu povo de volta para Ele. Amém? Então, no capítulo 3 aí de Oséias, a gente começa, e antes de entrar no capítulo 3 aí, aliás, gente, eu estava escrevendo essa mensagem, comecei a escrever essa pregação, e eu vi que ela ia passar muito do meu tempo. E eu sei que eu não vou terminar essa mensagem essa semana, então, semana que vem eu continuo da onde eu parei aqui. Tá bom? Só para você. Ué, Rodrigo, você acabou a mensagem? O que aconteceu? A gente continua ela na semana que vem. Então, um pouquinho aí do que está acontecendo. Qual que é a história da vida de Oséias? Porque a história da vida de Oséias, Deus chama Oséias para Oséias ser um profeta. Mas a vida de Oséias, a sua história de casamento, é o próprio sinal de Deus, é a própria palavra de Deus para o povo de Israel, ou para nós, a igreja, porque essa história está registrada aqui para nós, a sua igreja. Então, a história de Oséias é a nossa história, é a história de Oséias com Gomer, sua esposa, mas é a história de Deus com o seu povo, que somos nós. E aí, a primeira coisa que a gente começa a ver nesse livro, se você voltar aí no capítulo 1, aí no capítulo 1 vai dizer assim, versículo 2: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então, aqui no capítulo 3 e no capítulo 1, Deus, e não sou eu que estou fazendo essa associação, dizendo que a história de Oséias e de Gomer, a história de casamento de Oséias e de Gomer é a história de casamento de Deus. É o próprio Deus que está fazendo isso. Ele está mostrando que através da história de Oséias, essa história de casamento de Oséias é a história dele conosco. E aí a primeira coisa que ele recebe do Senhor é o seguinte: vai e casa-se com uma mulher adúltera. Com uma mulher adúltera. E isso aqui é um pouquinho mais de profecia do que a gente gostaria de ouvir de Deus, né? Vai e case-se com uma mulher. Pronto, acabava aqui. Deus ele vai ser um pouquinho mais específico. Sabe o que ele está falando? Você vai casar com ela. E ela vai ser infiel a você. Você vai casar com ela e ela vai partir o seu coração. Você vai casar com ela e a sua vida vai ser transformada por causa desse casamento. Você vai viver uma vida de desgosto atrás de desgosto por causa do seu casamento. Porque essa mulher com que você vai casar, ela é uma prostituta. E aí existem muitos teólogos que vão discordar disso que eu acabei de dizer, porque existe muita briga dentro do campo da teologia, por causa do hebraico atrás disso aqui, não, mas aqui não é uma prostituta. Como a gente vai ver nas próximas semanas, tentar colocar qualquer outra palavra aqui para Gomer, que não seja uma prostituta, você está tentando tirar o impacto que esse texto quer trazer para as nossas vidas. Por quê? Se lembre que Deus ele chama quem? Chama Oséias. E aí ele fala: Oséias, agora você é meu profeta. E eu vou te ensinar a ser um profeta através do seu casamento. Eu vou ensinar você, porque você vai profetizar e vai falar da minha boca aquilo que está no meu coração. E para você poder explicar, para você poder pregar para essa nação aquilo que está no meu coração, eu vou colocar no seu coração aquilo que está no meu coração. Eu vou fazer de você um exemplo vivo do meu relacionamento com Israel. E então você vai poder profetizar. E então você vai poder falar à nação
com autoridade, porque você sabe o que eu sinto. Então ele chama Oséias, e agora ele vai e casa-se com uma prostituta. Como assim, Deus? Como uma prostituta? Eu não posso casar com uma prostituta? Como que eu vou casar com uma prostituta? E o Senhor mandou, Oséias vai e casa com ela. Depois que Oséias casa com ela, Gomer, a sua esposa, ela engravida. E aí o primeiro filho, o nome do primeiro filho é Jezreel. O que está acontecendo aí? Israel, o tempo da profecia de Oséias, ele está profetizando nos últimos dias, ou nos últimos anos, do reinado do norte. Lembre-se que Israel, depois da morte de Salomão, Israel se divide em duas partes, a parte do norte e a parte do sul. Israel ficou com 10 tribos no lado de cima, e ficou sendo chamada Israel. Aí começaram-se a ter reis no norte, e reis no sul, que ficou sendo chamada de Judá. Então é por isso que a gente vê, mas está falando de Israel, depois está falando de Judá, está falando de Judá, Israel, a gente não entende. O rei de Judá, depois é o rei de Israel, e a gente fica confuso, porque não sabe o que está acontecendo ali. Depois da morte de Salomão, com seu filho Robão, o reino se divide em duas partes. Então nós temos Israel no norte e Judá no sul. É Israel do mesmo jeito, o povo de Deus, as tribos se dividem, por causa de uma confusão interna. E aí, temos reis no norte e reis do sul. Temos profetas no norte e profetas no sul. Deus chama então Oséias para profetizar para o reino do norte. Aliás, gente, se você estudar a Bíblia, você vai ver que no reino do norte, nós não temos um rei que temeu a Deus. Nenhum sequer. Todos amavam ídolos. Todos serviam aos ídolos. Todos levaram a nação a se desviar e se afastar do Senhor. Não teve um bom. No sul a gente teve ainda um ou outro bom. Então Oséias está profetizando um pouquinho antes da queda de Israel. Antes da Assíria entrar em Israel e destruir Israel. E espalhar eles, dispersar eles pelas nações. É esse o tempo. Ele pega um tempo em que Israel ainda é próspera, ainda é rica, e existia uma desigualdade muito grande em Israel, uma desigualdade social, os ricos eram muito ricos, os pobres muito pobres, e aí então Deus chama Oséias, chama Amós, que vai pregar na mesma época, para confrontar essa desigualdade, para confrontar tudo isso. A nação era tão idólatra, que eles, ao mesmo tempo que eles vinham ao templo, ou vinham adorar o Senhor, o Deus de Israel, eles adoravam Baal. A adoração a Baal e ao Deus de Israel não fazia diferença nenhuma. Aliás, na cabeça de muitos israelitas, por causa da depravação religiosa que eles estavam vivendo, era Baal e Adonai eram o mesmo Deus. Eles já não sabiam distinguir mais, ou já não existia mais essa distinção entre Adonai, Yahweh e Baal. Não existia mais. Então eles adoravam o Senhor como eles adoravam Baal. Era um sincretismo religioso muito grande. Eles vão existir, estava tão bagunçado a nação, e aí nessa época que Deus então chama Amós, Oséias e outros profetas para o quê? Para condenar a nação. Eles são idólatras. E é por isso que esse livro vai falar tanto de idolatria. Porque idolatria diante do Senhor, qual que é o pecado de idolatria? É adultério para Deus. Porque o Senhor é o marido de Israel. O Senhor é o nosso Deus. Como que nós somos chamados no Novo Testamento? Como que a igreja é chamada no Novo Testamento? Nós somos a noiva de Cristo. Deus nos chamou para casar conosco. E essa é a mensagem do livro. E aí então, ela é engravida de Jezreel, Deus vai espalhar. O nome do primeiro filho é Deus vai espalhar. O segundo, Lo-Ruama. Está tudo no capítulo 1, gente. Lo-Ruama.
O que significa Lo-Ruama? Não amada. Não amada. O segundo filho é não amada. E aí vai ter o terceiro filho. O nome do terceiro filho é Lo-Ami. O que significa Lo-Ami? Não é meu. Não é meu. Então vou explicar o que está acontecendo aqui. Ele casa com Gomer, uma prostituta. Ela tem um filho, engravida dele. Tem o primeiro filho, Jezreel. Depois disso, o terceiro, a gente já tem certeza que não é meu. Ele coloca o nome do filho, não é meu. O segundo, aí tem uma briga teológica, não é de Oséias. Ninguém sabe ao certo, mas tudo indica que o segundo também não é de Oséias, porque ela foi, enquanto ela era casada com Oséias, ela foi se prostituir, e nessa prostituição ela engravidou, e ela teve filhos. Depois que ela tem esses filhos, ela abandona Oséias, e ela vai viver na prostituição. Ela vai se prostituir nas esquinas da vida, ao ponto de ir morar com um homem. Depois que isso acontece, que ela vai morar com esse homem, a situação dela é tão caótica, que a gente encontra, aí nós chegamos no capítulo 3. Se você tiver curiosidade, lê o capítulo 1 e 2 em casa. Nós chegamos no capítulo 3. Como que Oséias encontra ela no capítulo 3? O que ele fala aqui no primeiro versículo do capítulo 3? O Senhor me disse, vai e trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por o outro e ser adúltera. Ela está vivendo com outro homem. Gomer, o esposo de Oséias, está vivendo com outro homem. Deus manda fazer o quê? Vai e ama de novo. E aí, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para os outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Aí aqui fala o que acontece. Aonde que ele vai encontrar? Deus manda ele amar de novo, ele vai encontrar com ela. Por isso, eu a comprei por 180 gramas. Ele foi lá e ele comprou do homem que estava morando? Não. Provavelmente, o que os teólogos vão falar aqui, é que por algum motivo, talvez o próprio homem com que ela vivia, colocou ela para ser vendida como escrava. Ela chegou no fundo do poço. Não tinha aonde mais ela ir. E aí aqui você começa a imaginar, porque naquela situação, naquele tempo em Israel, como que eles vendiam escravos? Como que se vendem escravos? Até na nossa história, se a gente estudar um pouquinho de história, como que os escravos eram vendidos? Eles eram colocados no palanque, eles eram vendidos nus. Porque quem estava comprando, queria ver o que estava comprando. Se não estava doente, se não estava machucado, se não estava faltando coisa. Então, estava ali. Imagina ela, num palanque, todo mundo passando na praça ali, e um leilão sendo feito. E então, o leiloeiro começa dizendo, 100 gramas de prata pela mulher. Aí um dá, eu dou 110. Aí o outro dá, eu dou 120. Aí Oséias, eu dou 130. Aí o outro, eu sou 140, o outro 150, o Oséias 170, aí o outro 180, aí Oséias 180 e um barril de cevada, vendido. Imagina ela com os olhos fechados, diante de tudo aquilo ali, e de repente ela escuta a voz do seu marido. 120, 150, 180. E ela, imagina a cabeça dela, imagina o que ela pensa, o que ele está fazendo aqui? Depois de tudo o que eu fiz, o que ele está fazendo aqui? E aí Oséias compra ela, pega ela, provavelmente cobre ela, tira ela dali, leva para um lugar separado, e ele diz para ela, e aí na hora, imagina a cabeça dela, já sei porque ele me comprou, agora ele vai descontar tudo que eu fiz com ele, agora ele vai me castigar, ele vai me tratar com crueldade, porque agora eu sou sua escrava. E o que Oséias fala para ela? Eu não te comprei para você ser a minha escrava, eu te comprei para você ser a minha esposa. E você não vai mais
ser infiel. Você não vai mais viver com os outros homens. Você não vai mais se adulterar. Sabe o que é o legal da história? A gente não sabe o que aconteceu depois. Porque acaba aí. E aí, ela ficou com ele. E aí, esse amor todo quebrou o coração dela ou não? Não, a gente não sabe. Gomer foi viver com ele para sempre, voltou, foi criar os filhos, viu as crianças crescerem, teve outros e outros filhos com o seu marido, com Oséias, e agora eles são uma família feliz. Talvez. Talvez. Mas talvez não. Talvez ela voltou para a prostituição. Sabe por quê, gente? Sabe por que essa história acaba dessa maneira? Porque essa é a sua história com Deus, essa é a minha história com Deus. Deus, Ele nos compra no mercado de escravos. E Ele fala, e aí a gente pensa, não, mas Deus me comprou, então agora eu vou ser o escravo de Deus, Deus vai me castigar por tudo isso que eu fiz, como eu andei. E Deus, Ele, não, eu te comprei para você ser a minha amada, o meu amado. Para ser meu, e eu ser seu. Porque essa é a promessa e essa é uma via de mão dupla com Deus. Ele não nos comprou para que nós fôssemos dele. O que a Bíblia nos ensina é, eu sou seu e tu és meu. Ele se entregou para você. É por isso que a gente precisa entender essa mensagem do livro de Oséias. E esse amor de Deus. Então, a gente não sabe como acaba. Porque cada história aqui é diferente uma da outra. E aí a gente começa a ver que, eu dividi isso aqui em 3 partes, como eu já disse, eu não vou conseguir acabar. Então, as 3 partes que a gente vai ver no livro de Oséias são essas. O nosso relacionamento com Deus é um casamento. O nosso relacionamento com Deus é um casamento. Em segundo lugar, o nosso relacionamento com Deus é como um casamento destruído. Porque é assim que é o casamento de Oséias e de Gomer. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver o que Deus fez para com esse relacionamento, o que Ele fez para consertar, para reconstruir esse relacionamento conosco. Então, o nosso relacionamento com Deus é um casamento. O nosso relacionamento com Deus é como um casamento destruído. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento destruído que Deus restaurou. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Aliança. Porque toda vez que Deus ele se relaciona com alguém, o relacionamento de Deus é sempre de aliança. Deus ele não se relaciona com ninguém se não for através de aliança. O que Ele faz com todos os patriarcas? O que Ele começa fazendo com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés? Ele é um Deus de aliança. Nós cantamos, Deus de aliança, Deus de promessas. Esse é o nosso Deus, o Deus que se relaciona conosco em aliança. Deus não nos chamou para ser nosso amigo. Ele é o nosso Deus, o nosso marido. Ele nos chamou para nós nos casarmos com Ele. Essa é a aliança de Deus conosco. Então, e a Bíblia ela vai nos apresentar algumas outras metáforas do nosso relacionamento com Deus. Porque essa não é a única metáfora que Deus usa. Porque nós temos, por exemplo, a Bíblia ela vai falar que Ele é o rei eterno. E ela vai nos identificar como seus servos. E nós somos servos do Senhor, porque Ele é o rei do universo, o rei sobre os reis. Não existe outro rei senão o Senhor. Ele é o rei dos reis, como o Apocalipse nos diz. Né? E aí também vai nos apresentar que Ele é o quê? O pai com os seus filhos. Muitas vezes a Bíblia nos apresenta que Deus é o nosso pai. E vocês os chamarão Abba, Pai. Abba, porque o Abba é o som que a criança emite, a criança que não sabe falar quando ela vê o pai. É essa, aquilo que a linguagem no hebraico aqui está tentando dizer, Abba. Você lembra do seu filho quando ele estava começando a querer balbuciar alguma coisa lá com 1 aninho? E neném, a minha crise, eu sempre falo com a Jaqueline, é legal quando eles começam a falar com a gente, interagir com a gente. Porque até então, aquele neném que fica o dia inteiro dormindo, né? Só dorme.
aquele bichinho. E dá trabalho. E dorme, não, mas quer dizer, e ele dorme de dia, porque à noite você não quer deixar você dormir também, não. Não, ela deitou na cama, tem um sensor. Gente, eu acredito que eles vêm com um sensor de fábrica. Você deita na cama, ele sente, deitou. Vou acordar. E vai, a noite inteira. Aí você fala, gente, como que foi hoje o dia? Dormiu o dia inteiro. Foi uma benção. Estou mentindo? Alguns mais sensíveis do sensor, outros menos. Mas é desse jeito. Então, ele nos trata, a Bíblia nos fala que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Todo o Novo Testamento a gente vai encontrar isso. Deus nos chamando de filhos. Vocês são os meus filhos amados. E é maravilhoso ser filho de Deus. Mas aí a gente também vê que Jesus usa muito esse exemplo. Deus é o nosso pastor. O bom pastor. Jesus é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E todas essas metáforas sobre o amor de Deus são muito importantes. Contudo, se a gente não entender aquilo que o livro de Oséias está dizendo aqui, que o amor de Deus é um amor de aliança, que Ele nos chamou para casar conosco, a gente não entende o amor de Deus. A gente não consegue entender o amor de Deus. Então, Oséias nos ensina que não podemos entender o amor de Deus por nós, se nós não entendermos que Deus ou que nós fomos chamados para casarmos com Deus. E por que não? E por que não? Porque casamento é um relacionamento de 3 coisas. Fala comigo, prioridade. Dá para melhorar. Casamento é, em primeiro lugar, um relacionamento de prioridade. Segundo lugar, intimidade. Terceiro lugar, potencial de transformação. Então, casamento é um relacionamento de intimidade, de prioridade e de potencial de transformação. É por isso que nós precisamos entender o amor de Deus e como Deus se relaciona conosco. Por isso, em primeiro lugar, o casamento é um relacionamento de prioridade. O seu casamento deve ser o seu principal relacionamento na sua vida. E nenhum outro pode tomar a frente dele. Por que não? Por que o meu casamento tem que ser a prioridade da minha vida e nenhum outro tipo de relacionamento? E quando eu falo nenhum outro, é nenhum outro. Nada. É nada mesmo. Por que não? Porque senão você vai destruir o seu casamento. Simples assim. Exemplo. Quantos de vocês conhecem pessoas que, casadas, filhos, uma família maravilhosa, têm dinheiro a dar com rodo? Mas ou o marido ou a esposa, o que dirige a vida daquela pessoa? O que dirige a vida dele? O trabalho. O trabalho é tudo, é aquilo que dá identidade para ele, aquilo que ele ama. Como que é o casamento dele? Como que é a casa dele? Então, e trabalho é uma coisa ruim? Carreira é uma coisa ruim? Não. Mas se você colocar a sua carreira, e qualquer outra coisa, estou dando um exemplo aqui, se você colocar qualquer outra coisa na frente do seu casamento, o seu casamento vai ser destruído. Você vai destruir. Então, se ele é a sua prioridade, você terá um casamento sólido. Ao contrário, o contrário também é verdade. Se você colocar qualquer outra coisa, ele vai ser um fracasso. Qualquer outra coisa, ele é um fracasso. E aí, por quê? Quais as consequências de um casamento fraco ou forte? Porque tem 2 lados da moeda aqui. Quais são as consequências dele? De você ter um casamento fraco ou um casamento forte? 2 que eu consigo pelo menos me lembrar aqui. Se o seu casamento é sólido, se você tem um casamento sólido, você passa por situações difíceis na sua vida. Você chega em casa, você tem o apoio da sua esposa, você tem o apoio do seu cônjuge, do seu marido. O seu casamento é sólido. Então, por mais difícil que sejam as coisas de fora de casa, você consegue aguentar firme e ficar ali, certo? Por quê?
Porque está tudo bem em casa. Está tudo bem em casa. Gente, agora, quando você está mal com a sua esposa, quando você está mal com o seu marido, está tudo excelente no trabalho, na escola das crianças, no ministério, em tudo que você faz, está maravilhoso. Você está bem? Você está bem? Não está bem. Por que você não está bem com a sua esposa? Por que você não está bem com o seu marido? Porque o nosso casamento tem que ser a nossa prioridade. Então, a força do seu casamento, como o estado do seu casamento, vai dizer muito do estado da sua vida, como você está. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? O que tem a ver? Porque lembre-se que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento. É um relacionamento de casamento. Deus é o nosso marido. E deve ser a nossa prioridade. Então, se é assim com o nosso relacionamento no casamento, como que tem que ser com o nosso marido? Deus. Ele tem que ser a nossa prioridade. Porque se ele não for a nossa prioridade, a mesma coisa que eu acabei de dizer do casamento vai acontecer com o nosso casamento com Deus. E numa escala muito maior, porque aí você pode passar por, se o seu casamento com Deus, se o seu relacionamento com Deus está indo bem, está bem, você pode passar por todo tipo de circunstância, que você vai continuar firme no Senhor, porque você está bem com Ele. Agora, se o seu casamento com o Senhor, se o seu relacionamento com o Senhor está mal, se Ele não é a prioridade da sua vida, tudo pode estar dando certo. E a sua vida vai estar um fracasso. Mesmo que você não pense que ela esteja, um dia você vai entender. Porque você vê essas pessoas que... E eu estou usando esse exemplo de pessoas de carreira, etc., mas eu poderia usar muitos outros. A pessoa que gasta a sua vida inteira com a carreira, investe, ganha dinheiro, ganha muito dinheiro. Chega um ponto na vida dela que ela olha para trás e ela vê e fala assim, tá, agora o que eu faço com isso aqui? Porque aquilo não completa. Porque ela priorizou aquilo que não deveria ser priorizado. Ela não priorizou o relacionamento dela com o Senhor. Então, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de prioridades. Em segundo lugar, esse nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. Por que Deus ele usa essa metáfora do casamento? Porque não existe nenhuma outra forma mais íntima de expressão de amor do que o casamento. Existe. Você se expressa da mesma maneira íntima com os seus amigos? Com os seus filhos? Não. Não existe nada mais íntimo do que o casamento. E é assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus não nos chamou para conhecer Ele com um conhecimento teórico. Ah, eu li a Bíblia. Ah, eu vi no livro. Ah, eu estou estudando teologia. Ah, eu sou doutorado em teologia. Isso não quer dizer nada. Como você conhece Deus, você é íntimo dEle, você tem intimidade com Ele, porque Ele não te chamou para você conhecer Ele num livro. Ele te chamou para você conhecê-lo como você conhece a sua esposa e como a sua esposa te conhece, experimentá-lo. Você já experimentou Deus? Essa é a pergunta. Você experimentou Deus ou o que você conhece de Deus? É um conhecimento teórico. É um conhecimento de vir e domingo depois de domingo na igreja. Até você ver, até na terça você está vindo. Mas você já experimentou Ele? Você já experimentou Ele? Essa é a pergunta. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de intimidade. Então, nós não podemos conhecer a Deus de longe, eu acabei de falar. Em terceiro lugar, é um relacionamento com potencial de transformar a sua vida. Como que ele tem um potencial de transformar a sua vida? Vou te dar um exemplo que eu aprendi no meu casamento. Com a minha esposa. E eu não falei para ela que eu ia dar esse exemplo, mas... apanha em casa depois. Gente, mulheres, principalmente as mulheres, vê se você se identifica com isso. Mulheres, vocês podem ouvir de todos
todos na igreja, de todos no seu trabalho, onde você for, você está linda. Se o seu marido falar para você, o que acontece com você? Se o seu marido fizer uma crítica à sua roupa, o que você faz com aquela roupa? Não é só lá em casa, viu, vida? Gente, o casamento ele tem o potencial de curar ou de destruir a vida do seu cônjuge. O casamento tem esse potencial. Você como esposa, você como marido, você tem o potencial de construir, de curar, de sarar, de levantar a vida da sua esposa ou do seu esposo. Ou você tem o potencial de destruir. É por isso que Deus, e mais uma vez a gente está usando essa metáfora, porque se todo mundo que fala, Rodrigo, você é um cara, você, como que você é tão legal assim, você é tão paciente, etc, etc. E eu falo assim, você não me conhece. Você não me conhece. E aí, mas se alguém chega para mim, por exemplo, se a minha esposa chega para mim em casa, como você é carinhoso, como você é paciente. É maravilhoso. É maravilhoso. E é um relacionamento de intimidade também, por quê? Gente, a gente pode esconder os nossos defeitos de todo mundo aqui. Igual vocês, o Rodrigo, não, o Rodrigo é legal, Pergunta para a Jaqueline quem é o Rodrigo. Sabe por quê? Porque ela me conhece. E, aliás, ela me conhece tão bem que ela me conhece melhor do que a mim mesmo. Sabe por quê? Porque se você é casado, ou se você, aliás, quem tem um tipo de relacionamentos bem profundos, você pode se enganar de você mesmo. Não pode? Você pode pensar que você é uma coisa, aí vem a sua esposa, aí vem seu marido e fala outra coisa. Aí você fala assim, eu não sabia que eu era assim. Você nunca me disse isso. Já ouviram isso? Amém? Ou não? Eu não sabia que você... mas você é. Então, por mais que a gente tente até se enganar, porque, não, eu sou bem legal mesmo. Aí vem assim, não, você é chato mesmo. Você, quando você está desse jeito, você é insuportável. Estou mentindo? Viu? Ela está concordando comigo. Está me expondo aqui, até não. Mas então, você entende? Eu posso colocar máscara na frente de vocês todos, mas com ela não funciona. Eu posso colocar uma máscara até em mim mesmo, mas com ela não funciona, porque ela conhece os meus defeitos melhor do que eu. Até quando eu tento me enganar. É assim que é. Porque é assim que é o nosso relacionamento com o Senhor. Deus nos conhece no íntimo. No íntimo. E não, diante dele não tem máscara, gente. Aí a gente vem para a igreja, a gente faz essa cara de religioso, a gente canta de bracinho levantado. Ô Senhor Santo. Aí Deus olha assim, mas você é Você não toma vergonha na sua cara não, que você vai ver. Você está tentando me enganar? Você estava discutindo comigo antes de entrar na igreja. É um relacionamento de intimidade. O nosso casamento com o Senhor é um relacionamento de intimidade. Deus nos conhece. E não só isso, Ele nos chamou para conhecê-lo dessa mesma maneira. Ele quer se revelar a você como Ele que te conhece. Deus, Ele quer revelar quem Ele é para você. Como o marido conhece a sua esposa, como a esposa conhece seu marido, o Senhor quer se revelar a você. É um relacionamento de intimidade. E quando a gente entende isso, e quando a gente entende que nós somos casados, por que é tão importante entender o nosso relacionamento com Deus como um relacionamento de casamento? Por que isso é tão importante? Porque aí, gente, a gente para de ficar buscando a aprovação dos outros. Aconteceu o negócio? Estava falhando? Está chiando? Deixa assim, depois. Está acabando, né? Por que é tão importante? Porque o que acontece é, a gente para então de a gente ficar procurando essa aprovação que só vem dos outros. Sabe por que a gente quer ter? Por que eu tenho que ter uma casa, um carro, carreira, tudo certinho na minha vida? Porque eu quero impressionar as pessoas. Porque eu quero ser bem visto, bem querido. Eu quero que as pessoas se impressionem com a minha vida.
Estou mentindo? A gente vive nós somos uma máquina de buscar a aprovação dos outros. Não, essa roupa não está legal, eu vou fazer regime, eu vou não sei o quê. Por quê? Porque nós queremos impressionar os outros. Mas quando nós entendemos que nós somos casados com Ele, e nós entendemos aquilo que Ele pensa de nós, acaba tudo isso. Sabe gente que sofre com problema de baixa estima? Baixa estima é curado só com uma coisa, quando você entende que você é amada do Senhor. Que o Senhor te ama. Se isso não curar a sua baixa estima, nada mais cura. Não adianta plástica, não adianta lipo, não adianta mais nada. Se não curar, e aleluia mesmo, se o amor do Senhor não cura, não adianta mais nada. Gente, pode transformar, pode fazer corpo inteiro, do cabeça aos pés, não adianta nada. Está vendo? Ainda fica ofensa. Eu fico escutando ameaças no meio da minha pregação. Olha lá, eu e o Luciano vamos apanhar junto, pelo menos apanhar junto. Gente, se isso aqui não cura você, porque o que o Senhor fala sobre nós, o que Deus fala sobre você, quando Deus olha para você, o que Deus fala para o Fausto? Você é meu amado, você é o meu filho amado. Rita, o que Deus olha para Rita? Você é preciosa demais para mim. Então Deus ele vai olhando para a gente, e Ele fala, você é meu. E lembra que o casamento tem esse potencial? E o casamento, se Deus falou isso de você, o mundo inteiro pode falar o contrário. Você é feio, você não é amado, você é isso, você é aquilo. E eu estou como? Eu não estou nem aí, porque Ele disse que eu sou amado. Ele disse que eu sou amada. Ele disse que eu sou preciosa, precioso. Ele disse que me ama. Então não importa o que você acha de mim, o que você não acha, seus problemas com a autoestima vão acabar quando você entender que você é amado do Senhor. E que o seu relacionamento é um relacionamento de intimidade. Gente, vou trocar essa bateria aqui porque... Então se isso não curou a sua vida, se isso não curar a sua vida, se o seu relacionamento com Deus se você não entender que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, de prioridade e com potencial para te curar, para te transformar, porque é um casamento, é um relacionamento de aliança, se isso não curar você, nada mais cura. Se isso não transformar a sua vida, nada mais transforma. E Ele não quer ser conhecido de longe, Ele quer ser íntimo seu. Amém. Íntimo seu. E se você não priorizar esse relacionamento, nada do que eu disse depois vai fazer diferença nenhuma. Porque Ele tem que ser a sua prioridade. Então, se nós entendermos o nosso relacionamento com o Senhor, é um relacionamento, de novo, de prioridade, intimidade, potencial transformador, vamos nos apropriar dessas verdades. Se a gente entender que o nosso relacionamento com o Senhor é esse tipo de relacionamento, então, e só então, esse relacionamento vai transformar a sua vida. É disso que o livro de Oséias está falando. É disso que o livro de Oséias trata. É isso que a gente vai continuar falando na próxima semana. Porque o próximo passo aqui é o quê? É que Deus, Ele casou conosco. E a palavra que eu vou dizer é muito forte, mas Ele casou com prostitutas, que somos nós. Que vivemos abandonando o Senhor e colocando qualquer outra coisa na frente dEle, porque nós não priorizamos o Senhor. Nós priorizamos muitas outras coisas. E aí a gente quer pegar o Senhor e colocar o Senhor na nossa vida como alguma coisa que a gente adiciona para alcançar alguma coisa. A gente quer colocar o Senhor na nossa vida para Ele ser o trampolim da nossa vida. Eu vou pegar, eu tenho que adicionar o Senhor, porque aí eu vou ter uma vida bem-sucedida. Imagina que você casa com alguém porque ela tem dinheiro. Você casa com alguém porque ela pode transformar e dar alguma coisa para você. É esse tipo de relacionamento que você quer? Imagina que você tem todo o dinheiro do mundo. E alguém vem e casa com você. E você pensa que essa pessoa está casando com você porque ela te ama. Mas a única coisa que ela quer
é sair daquela situação que ela vive. Talvez ela vive na pobreza. E aí a pessoa descobre, você descobre, que a única coisa que essa pessoa queria era sair da pobreza. Ela nunca te amou. Você é um objeto. Como esse microfone na minha mão aqui é um objeto. Eu posso usar e desligar, usei ele e acabou. É legal ser usado? Por que nós fazemos isso com Deus, então? Porque, aí, gente, isso quebra, parte o nosso coração. Aí a gente pensa, Deus ele não sofre, Deus ele não... O que ele está fazendo aqui com Oséias é nos mostrando o seu coração. Deus, no livro de Oséias, ele está revelando o coração dele, ele está abrindo para quem quiser ver. Esse aqui é o meu coração. Esse aqui é o meu coração. E aí ele vai nos mostrar, no final de tudo isso aqui, como que ele conserta, como ele reconstrói o seu casamento. E eu vou estragar um pouquinho do final da semana que vem, mas a maneira com que ele reconstrói o seu casamento, ela é encontrada no final, no último versículo, no capítulo 5. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Mas espera aí, Oséias, como assim buscarão Davi, o seu rei? Davi está morto faz muito tempo. Que Davi que ele está falando? O nosso noivo, Jesus. É Jesus que reconstrói, é Jesus que nos traz de volta, é Jesus que nos compra no mercado de escravos e nos traz para a presença de Deus, para mais uma vez termos com Deus um relacionamento de prioridade, de intimidade e de potencial transformador. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama de uma maneira tão intensa e tão real, verdadeira, Deus. Oh Deus, obrigado pelo teu grande amor para conosco. E como nós vimos em Romanos, e nós vimos agora, Pai, nada pode nos separar do teu amor, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor comprou a cada um de nós, miseráveis, prostitutas que andávamos por aí buscando todo tipo de ídolo e nos prostituindo com todo tipo de ídolo. Esse éramos nós, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca desistiu de nós, porque o seu amor veio atrás de nós, apesar de tudo que nós fizemos contra o Senhor. Apesar de tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. É o que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.